justamente no dia 25 de maio, onde nós comemoramos o Dia Nacional da Adoção. Nós preparamos para vocês uma palestra para explicar para vocês um panorama atual da adoção no Brasil. Então, nós vamos conversar, bater um papo gostoso. Se depois vocês tiverem dúvidas, podemos conversar a respeito, tá bom? Então, vamos conversar sobre a adoção no Brasil. Hoje, no dia de hoje, o Brasil todo está em festa. Nós estamos comemorando o Dia da Adoção e várias ações estão sendo desenvolvidas ao longo do mês de maio. E especificamente hoje, e até o final desse mês, nós vamos estar falando de adoção. Adoção é um tema que precisa ainda de muita visibilidade, precisa de muita divulgação. Achamos importante que toda família que se forma através da adoção mostre as suas carinhas felizes. A adoção ainda é um tema cercado de preconceito. Preconceito por parte dos adotantes, preconceito por parte da sociedade, em vários segmentos. Encontramos muitas portas fechadas. Mas, felizmente, temos muitas pessoas que cada vez mais estão chegando e fazendo com que essas portas se abram. Hoje eu estou aqui representando, dando corpo e voz a mais de 40 mil crianças que se encontram hoje nos abrigos do nosso país. Desses cerca de 40 mil crianças, nós temos cerca de 9 mil que estão disponíveis para adoção. Essa diferença entre os 40 mil e os 9 mil são crianças que estão em processo de tentativa de reintegração familiar e uma série de coisas. Ou porque não ocorreu ainda a destituição do poder familiar. Este é um dos assuntos que também merecem atenção, porque nós precisamos cobrar as providências necessárias conforme a lei. Esses prazos têm que ser cumpridos conforme a lei, esses prazos têm que ser diminuídos, para evitar que as crianças fiquem um longo tempo aguardando a sua destituição. E essas 9 mil crianças e adolescentes que estão nos abrigos, hoje nós fazemos aqui o nosso corpo e a voz delas. É por elas que nós trabalhamos, é por elas que nós fazemos uma série de ações para mostrar que elas existem e anseiam por uma família. A maioria dos adotantes, quando se imagina formando uma família, e 80% dos casos das pessoas que vão para um processo de adoção são pessoas que procuram a adoção por questões de infertilidade. Então, a maioria dos adotantes, quando imagina formar a sua família, tem um perfil idealizado. Aquela criança que está no seu imaginário, que geralmente é até 6 meses de idade, um bebezinho, até 6 meses de idade, de preferência menina, branca, saudável e sem irmãos. Este é o principal motivo pelo que as contas não batem. Nós temos mais de 40 mil pessoas devidamente habilitadas que estão no Cadastro Nacional de Adoção e não encontram essas 9 mil que estão querendo uma família. Por que isso acontece? Nós precisamos parar e refletir. É única e exclusivamente devido ao perfil das crianças? Não, existem outras questões que também precisam ser abordadas, resolvidas. Mas, de uma forma geral, o principal problema é o que o adotante deseja não corresponde às crianças reais que estão para serem adotadas. O principal entrave neste que não bate é a questão da idade. Eu fiquei chocada quando eu descobri que crianças com mais de 7 anos de idade, 7 anos de idade, são consideradas velhas para serem adotadas. Porque o adotante tem na sua mente aquele bebê perfeito, aquele bebê Johnson, aquele bibelô, aquela coisica fofa. Essa não é a realidade das crianças que estão para serem adotadas. Existem bebês? Existem. Existem pessoas que adotam rapidamente um bebê? Existem. Quem são essas pessoas?
São artistas, pessoas famosas, pessoas que correm dinheiro por fora para receber um bebê rapidamente? Não, senhores, não são. São pessoas que abrem o seu perfil para uma criança que venha, qual seja a condição dessa criança. Eu conheço pessoas que adotaram crianças, adotaram seus filhos com menos de um ano da criança, que entraram no cadastro, por pouquíssimo tempo foram chamadas e receberam seus filhos nos braços. Vou citar um caso. Uma pessoa muito querida do Paraná, essa pessoa tem uma neném linda que tem microcefalia, ok? Ela usa a gastro, que é, desculpa, a lactostomia, aquela coisinha que é na garganta, exige uma série de cuidados de saúde. Ela recebeu seu bebê rapidamente, ela não fez escolha. Mas eu não tenho condições de adotar uma criança com problemas severos de saúde? Tudo bem, ninguém é obrigado a adotar. Você vai adotar o que você está disposto, até o seu limite das coisas que você aceita. Tá? Eu entendo, na minha opinião, que essa é uma maneira muito adequada, porque não adianta adotar uma criança, você ser obrigado, olha, chegou a sua vez na fila, essa daqui é a sua. Né? E a pessoa fala, meu Deus do céu, eu não tenho condições de cuidar de uma criança com necessidades especiais, com deficiência intelectual e etc, uma série de coisas. Não é obrigado, porque se fosse, o índice de devolução seria muito maior do que já é. E por incrível que pareça, também tem adotantes que, recebendo as crianças, o termo de guarda, acham que, como o processo de adoção não está finalizado, elas têm o direito de devolver. Isto é um assunto extremamente doloroso. Extremamente doloroso para a criança. Gente, se vocês querem fazer um test drive, vão numa concessionária, pegam um carro, testam, dirijam, vê se o carro está adequado para vocês. Mas ser humano não dá para fazer test drive. São vidas, são crianças que já vieram de uma situação difícil, por isso que foram abrigadas, por isso que tiveram poder familiar destituído, para que pudessem encontrar novas famílias. Elas merecem todo o respeito, elas merecem o nosso melhor, elas merecem a pessoa que nós somos hoje, muito mais aberta para o mundo, aberta para a vida. Não é a criança que tem que se adaptar a nós. Nós precisamos entender qual é esta joia que nós recebemos nas nossas mãos. E, lógico, a adaptação é para ambos, né? Quando o seu filho chega através de um processo de adoção, todos vão entrar no processo de adaptação, né? Uma situação nova para todos. Então, é para esta criança que chega, para esse filho que chega, que você chama de filho, que você coloca no seu lar e diz, esse aqui agora é o seu lar. É por ele, para eles, que nós estamos no processo de adoção. Existem muitas situações no mundo da adoção que precisam muito serem aperfeiçoadas, sempre visando o bem da criança, não é o bem do adotante. O adotante, muitas vezes, ele entra no processo de adoção achando que as coisas têm que acontecer conforme ele deseja. Então, tem que ser, numa determinada etapa da adoção, você tem que preencher um questionário, e tem perguntas que você imagina e outras que você nem imagina, que é do que você aceita. Então, tem pessoas que acham que é entregar o questionário, entrar no CNA e o judiciário correr atrás da criança que você deseja. Então, senhores adotantes, sinto muito informar, não é assim que funciona. São as crianças reais que estão para serem adotadas. São elas que precisam do nosso olhar. São elas que precisam de visibilidade para dizer, eu existo, eu estou aqui, eu sou assim. Esse momento do processo de habilitação costuma ser um momento que o adotante fica chocado. Ele entra achando, eu quero uma criança assim, assado. Quando chega no processo, as crianças que estão para serem adotadas são assim? Elas são mais velhas? São. Algumas têm irmãos? Sim. Algumas têm alguma deficiência física ou intelectual? Sim. Muitas são perfeitas no sentido de não terem nada.
mas tem um defeitinho que é a idade, um defeitinho, entre aspas, para o adultante. Tem crianças de todas as maneiras, de todas as condições. E nós podemos assegurar, todas são belas, todas são perfeitas. Perfeitas. Sempre nós vamos encontrar o filho perfeito para nós. Ele será sempre o filho perfeito. Não importa, não importa. Se ele tem alguma questão física, alguma questão intelectual, alguma questão emocional, não importa. Seremos filhos perfeitos para nós. Bom, nós vamos contar um pouquinho da história do Dia Nacional da Adoção, para que os senhores conheçam, né? Tanto os senhores presentes, quanto os senhores que nos assistem através das redes sociais. Então, instantinho. Filho, só na caixa. História da adoção no Brasil. Ó, meu filho aqui está no equipamento. Tá? Beleza. O Dia Nacional da Adoção foi criado em 9 de maio de 2002. Sobe um pouquinho. Nós temos aqui duas figuras principais que são, sobe um pouquinho, João Matos e Kleber. João Matos, aqui, para um pouquinho, não, sobe um pouquinho, amor, sobe assim, ó. Vai a foto para cima, e deixa aparecer um pouquinho do texto. Sobe mais. Um deputado federal de Santa Catarina, João Matos, foi pai de um menino chamado Kleber. Tá? E era um filho, assim, muitíssimo amado. E que, infelizmente, veio a falecer aos 14 anos. A dor que esse pai sentiu foi uma coisa que não dá para medir. Né? Seu filho querido, amado, partiu dessa existência. Então, depois da sua partida, esse deputado, resolveu criar uma data para homenagear o seu filho. Em primeiro lugar, ele pensou numa data que fosse o dia do aniversário do seu filho. Mas aí ele decidiu que uma outra data seria mais adequada, 25 de maio. Por que 25 de maio? Foi a data da primeira reunião do grupo de apoio, do primeiro grupo de apoio que surgiu. Isso, sobe mais um pouquinho. Isso. Tá. Em 25 de maio de 96, em Rio Claro, foi inaugurada a organização... Ui, pera um pouquinho. Aqui, ó. Beleza, filho, tá tudo tranquilo. Foi inaugurada ocorreu o primeiro encontro nacional dos grupos de apoio à adoção, Rio Claro, 1996. Então, esta data, carregada desse simbolismo do início do movimento em prol da adoção no Brasil, então ele achou mais adequado e acabou ficando esta data como sendo a data. Então, este é o histórico, por que é esta data que hoje se comemora em todo o Brasil. Tá? Esse texto lindo vocês podem encontrar na internet. Quem escreveu foi Sávio Bittencourt, nós já vamos falar sobre ele, tá bom? Por favor, pode subir aqui. Isso, para um pouquinho. Bom, vamos conversar um pouquinho a respeito de como que era a adoção no Brasil nos primórdios, tá? Não sei se vocês já ouviram falar na roda dos expostos ou na roda dos excluídos. Jô Soares, quando lançou um livro dele, ele fazia alusão a esse sistema. Então era assim, as pessoas que por algum motivo não podiam cuidar dos seus filhos, depositavam nos conventos, né, que tinham esta roda, era um cilindro aberto de um lado, depositavam a criança, giravam a roda e lá dentro do mosteiro, os religiosos pegavam a criança e acolhiam. Não tinham a mínima ideia de quem eram os genitores da criança. E lá a criança era cuidada, tudo, e ficava por lá, né? Só um instantinho. Filhinho, sobe um pouquinho mais. Então esse é o modelo tradicional dessa roda, mas tem outros, tá? Pode subir mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. Isso, tá aqui. A roda dos expostos sempre existiram.
A primeira foi fundada em Portugal em 1498. Em São Paulo, foi a partir de 1876 e terminou em dezembro de 1960. Então vocês podem ver que muita coisa mudou no nosso país, ainda bem, não é? Ainda bem. Eu me lembro, eu tenho 60 anos, eu me lembro que quando eu era criança, bem pequena, eu já escutava histórias de adoção na minha família de origem. Então, eu vou compartilhar um pouco com vocês e vocês veem quantas coisas mudaram para melhor, tá? Então, tenho algumas primas que a gente escutava assim, né? Meio que atrás da porta, os adultos conversando, que o casal, os tios não podiam gerar uma criança e não se sabe como surgiu na porta da sua casa uma cestinha com o bebê, aí eles pegaram o bebê, registraram como deles próprios, né? Foram muito felizes, tá? E as histórias eram mais ou menos assim, tá? Uma outra tia conheceu uma pessoa, uma gestante, que disse que não podia cuidar do filho que estava gerando, e como sabia que minha tia desejava muito ser mãe, se ela queria ficar com essa criança. Minha tia, beleza, prontamente, quero ser mãe, não posso gerar, vou ficar com o filho que você está gestando. E as crianças, então, eram registradas como filhos naturais daquele casal. Hoje em dia, pessoal, isso é classificado como crime. É um crime de falsidade ideológica. Esse tipo de adoção que era muito comum há muitos anos atrás, diz que uma pessoa é pai ou mãe daquela criança e não é. Não é, pessoal? Então, é um crime de falsidade ideológica. Também chamado, assim, né, que a gente escuta bastante, adoção à brasileira. Né? Então a pessoa pega o filho de outro, como se fosse registra. Né? O que ocorre hoje no Brasil? Muitas pessoas, por esse sonho do seu bebê idealizado, elas entram por esse caminho da adoção ilegal. E nós falamos sempre isso e vamos sempre repetir. A adoção só pode ser feita dentro das leis, dentro da legalidade. A adoção feita na ilegalidade, ela é um crime, é passivo de punição. Se um juiz descobre, ele tira a criança dessa família, coloca a criança no abrigo até apurar os fatos. Tá? E quem é que vai mais sofrer? Não é aquele pai, aquela mãe, né, aqueles adotantes irregulares que cuidaram daquela criança por muito tempo e ficam chorando nas redes sociais. E agora levaram o filho de mim, estou aqui chorando sem o meu filho. E meu filho está dentro de um abrigo porque o juiz assim quis. Pessoal, o mais prejudicado é a criança. A criança. A criança que é o sujeito de direito do processo de adoção. É a criança que precisa, merece, necessita encontrar uma família que a ame, que cuide dela com amor, com carinho, que a ajude a desenvolver todo o seu potencial, físico, intelectual, emocional, espiritual, que essa criança floresça, que ela cresça em todos os sentidos. É a criança que precisa. Não é o adotante que quer muito ser pai e mãe e faz loucuras e comete crimes para ser pai e mãe. É a criança que precisa de um ambiente seguro. Então, quando o juiz toma conhecimento de uma adoção irregular, ele toma essa atitude, ele está correto. Onde já se viu você começar um relacionamento na base da mentira? Não se faz um relacionamento na base da mentira, nenhum tipo de relacionamento, ainda mais a maternidade e a paternidade, que são coisas sagradas. Filhos são sagrados. Não se faz isso com uma criança. Não se começa com uma mentira. Bom, só essa dica. Filhinho, só a música aqui. Tá bom. Isso. Bom, aqui
nós falamos sobre as 40 mil crianças, 44 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos, né? Ok, filho, só mais um pouco. Desce, desce. Desce um pouquinho. Isso. Aqui. Bom, então, falando sobre essa discrepância entre o número de crianças e o número de adotantes. Nós temos aqui, cerca de 1/3 dos pretendentes só aceita crianças brancas, que representam 3 em cada 10. Muitos pretendentes não fazem nenhuma restrição a respeito de cor da criança, né? Então, este fator da cor não é preponderante para ter essa discrepância, né? Então, desce um pouquinho, ou sobe. Agora eu já não sei. Oi? Desce. Tá bom, então desce. Isso, para um pouquinho. Isso. Incompatibilidade difícil de ser suplantada é, na verdade, o fato de que apenas 1 em cada 4 pretendentes admite adotar crianças com 4 anos ou mais. Aí é que começa essa discrepância entre o número de crianças que estão disponíveis para adoção e as pessoas que estão interessadas em adotar. Tá? Olha só, isso representa 227 crianças em um universo de 5.465. Ok? É inferior a 1% o índice de pessoas prontas a adotar adolescentes acima de 11 anos, que por sua vez correspondem por 2/3 do total de cadastrados. Esse, pessoal, esse é o fato mais marcante. Nós temos aqui um livro muito interessante, escrito por Paula de Abreu. Esse livro aqui, a Paula nos relata aqui as suas aventuras, né? Aliás, o nome do livro é A Aventura da Adoção. Paula de Abreu conta as suas alegrias e os seus caminhos, às vezes difíceis e às vezes alegres, né? Esse livro aqui é muito interessante. Ela tem aqui uma tabelinha, que eu também, quando li isso daqui, eu falei, meu Deus do céu, olha só. A barreira da idade. Como fica cada vez mais difícil encontrar um pai adotante. Então vejam só, meus senhores, de 0 a 2 anos, nós temos 36 pretendentes para cada criança. 36 pessoas querendo uma criança de 0 a 2. Quando a criança tem de 2 a 5 anos, tem 5 pretendentes para cada criança. Porque 5 anos já começa, né, a ficar velha. Crianças de 5 a 7, nós temos 2 crianças para cada pretendente. Crianças de 7 a 10, nós temos 13 crianças para cada pretendente. E crianças com mais de 10 anos, são 66 crianças para cada pretendente. Nós que trabalhamos com adoção, nunca vamos nos conformar com essa estatística. Nós vamos lutar todos os dias para ajudar os pretendentes à adoção a modificarem a sua visão das coisas. Vocês me desculpem. Ainda bem que nós não nos conformamos. O dia que nós nos conformarmos com a tristeza do outro, com a injustiça que atinge o outro, com coisas que não deveriam acontecer e que acontecem, no dia que nós nos acostumarmos com isso, nós vamos ser deixados de lado. Nosso fator humano, ok? A dor do outro tem que ser a nossa dor. Muitas pessoas vão dizer assim, mas não, eu estou no cadastro há muito tempo, o meu perfil é um pouco mais ampliado, o que vocês estão falando não é bem assim, não é só isso. Não, não é só isso. Existem outras questões, tá?
existem questões que precisam ser aperfeiçoadas no CNA. Nós temos a oportunidade, tivemos já e teremos muito mais, né, de participar de encontros de adoção, encontros estaduais, encontros anuais, né? E são discutidas muitas coisas a nível bem mais amplo, né? Com pessoas especialistas da área. Não é o único problema, tá? Existem outros problemas. O CNA é um cadastro, é um sistema informatizado. Para vocês que conhecem informática, vocês sabem o que nós vamos falar agora. Todo sistema de informática, quando ele é implantado, ele precisa ser atualizado, aperfeiçoado, não é? Vocês sabem. Mesmo quem não é da área, a gente pode imaginar que isso aconteça. Então, é necessário aperfeiçoamentos no cadastro, tá? Estão sendo feitos aperfeiçoamentos. Ficou-se um tempo sem mexer nisso, está sendo visto, está sendo revisto. Então, não é perfeito. Porque não é perfeito, existem pessoas chamadas cegonhas que colaboram ativamente para que haja a colocação de crianças de perfil mais difícil. As cegonhas são pessoas, não vão encontrar o filho que você quer, pessoal. Atenção, adotantes, as cegonhas não vão atrás do que você deseja. As cegonhas são pessoas que trabalham de maneira voluntária, ligadas a grupos de apoio à adoção, com autorização dos fóruns, e divulgam nos grupos de apoio os perfis das crianças que estão disponíveis para adoção, que são de difícil colocação. Tá? Grupos de irmãos, crianças com alguma questão física, e por aí vai, né? Crianças com mais idade e tal. Então as cegonhas, elas fazem esta divulgação e tem um trabalho imenso, recebem muita crítica, recebem muita pedrada. Às vezes eu vejo alguma cegonha exausta dizendo, gente, eu estou trabalhando já não sei quantos anos nisso, eu já não aguento mais, né? Compreensível, escuta-se muita coisa que não deveria escutar, mas acontece, né? O adotante precisa entender que não existem fábricas de bebês. Não existe. Existem as crianças reais que precisam, necessitam de uma família. Amorzinho, sobe mais um pouquinho. Desce. Desce. Tá. Sobe. Os grupos de apoio à adoção no Brasil e a ANGAAD. É muito importante que se conheça isso, que vocês saibam o que existe, não é? Nós mesmos, quando entramos no processo de adoção, eu não conhecia nada, pessoal. No começo, eu nem sabia qual era o primeiro passo que eu tinha que tomar. Tá? Não sabia, gente, eu quero adotar. O que será que eu preciso fazer? Né? E aí, no caminhar, a gente vai sendo orientado. Né? E descobrimos na nossa caminhada que existem grupos de apoio à adoção por todo o Brasil. Esses grupos de apoio à adoção são grupos formados através de uma sociedade civil, né, sem fins lucrativos. São constituídos por basicamente 3 tipos de pessoas: um psicólogo, um advogado, um assistente social, né, se reúnem com aquele objetivo, fazem um contrato social, tudo, abrem uma empresa, né, mas é uma ONG sem fins lucrativos. E começam a trabalhar. Quem são essas pessoas que criam esses grupos de apoio à adoção? As pessoas são voluntários e chegaram nesse caminho, geralmente, eu diria assim, a quase totalidade das pessoas que abriram um grupo de apoio à adoção são pessoas que tiveram a alegria de receber em suas vidas um filho, uma filha ou filhos através de processo de adoção. E quando você adota um filho, mas de verdade o filho é seu, é uma experiência tão maravilhosa, tão fantástica, é uma bênção que a gente recebe na nossa vida. E a gente está muito alegre, muito feliz, a gente quer espalhar essa felicidade. Gente, vale a pena entrar no processo de adoção e receber o nosso filho. Filho tão esperado, tão desejado, está aí, né? Mas muitas pessoas não param só na alegria de receber seus filhos. Elas desejam também preparar
as pessoas que estão nessa caminhada para que também cheguem no ponto que ela chegou. Mas também a gente não para por aí. A gente pensa todo o tempo naquelas crianças que estão lá dentro dos abrigos. As crianças ou dos adolescentes que estão lá pedindo uma família, que são deixados de lado, porque são velhas. 7 anos, velho. 8 anos, velho. Né? Adolescente, então, nem se fala. Então, nós assumimos um compromisso dentro de nós de ajudarmos a causa da adoção. Os grupos de apoio à adoção existem desde 1996. Muita coisa foi feita de lá até cá. E muito mais vai ser feito. Com comprometimento, seriedade, um real engajamento pela causa. Né? O nosso trabalho muitas vezes é um trabalho de formiguinha, que você faz uma coisinha, você faz uma palestra, você faz uma coisinha aqui e ali, mas é isso. Né? Como nós escrevemos recentemente, né? Somos formiguinhas, mas as formiguinhas juntas, elas fazem um formigueiro maravilhoso. Então é isso daí. Cada ação que a gente desenvolve em prol da adoção, ela tem a sua validade. Porque nós estamos divulgando, gente, as crianças estão dentro dos abrigos, elas existem. Não é só o filho que você quer, a filha que você quer, aquele príncipe, aquela princesa. Não é só. Tem crianças maravilhosas lá que eles precisam de amor. Crianças que muitas vezes não receberam amor, não sabem o que é uma família, mas elas querem ter uma família, receber amor e dar amor. Muitas vezes sem saber o que isso significa. Okay? Então, esses grupos de apoio foram surgindo, feitos por pessoas que receberam seus filhos, foram surgindo, e hoje nós temos no Brasil um número de cerca de 153 grupos de apoio ao Brasil, do Brasil. Tá? Um instantinho que eu vou passar para vocês o gráfico de pizza. Só um instantinho. Tem grupo de apoio. Então, nós podemos notar o seguinte, só um instantinho que nós estamos colocando aqui na tela para vocês verem. Opa, onde que está? Grupos apoio à adoção. Ali, ó, planilha Open Doc. Isto. Beleza? Então, nós temos aqui, os senhores vão ver. Opa, só um instantinho. Nós temos, no estado de São Paulo, a maior parte dos grupos de apoio à adoção. Os demais grupos nós temos, pela sequência, estado de São Paulo a maior parte, cerca de 48, se não me falha a memória, depois vem Minas Gerais, Rio de Janeiro, então o Sudeste tem uma quantidade muito elevada em comparação aos demais dos grupos de apoio à adoção. E depois os estados do Nordeste já tem uma quantidade um pouco menor e uma quantidade bastante pequena nos estados do Norte. E temos também um número relativamente expressivo no sul do Brasil. Então o senhor me diz assim, nossa, 153 grupos de apoio, tá bom o número, né? Não, pessoal, tá bom porque nós temos 153 grupos trabalhando ativamente pela adoção, fazendo ações maravilhosas. Beleza, que bom que nós temos esse número, mas nós precisamos de mais. Precisamos de grupos mais específicos, inclusive os grupos que trabalham com a pós-adoção, né? Especificamente com a pós-adoção, aqui, ó. Esse verdinho aqui são os grupos da região Sudeste. Vocês veem que eles são muito mais do que a metade dos grupos que existem. Depois temos ali, Sudeste, depois ali o cor de vinho Nordeste, né? Bom, vocês podem ver aqui no gráfico, ok? Nós temos regiões aqui, olha, ó, só um instantinho só. Filho, deixa eu ver um pouquinho mais o quadro aqui de cima. Aqui, ó. Nós temos, pode falar, por favor. Na região Norte, nós temos 7 grupos, Nordeste, 17, região Centro-Oeste, 10, Sudeste, 95 e a região Sul, 28.
Esses grupos são orquestrados pela ANGAAD. ANGAAD fica localizado fisicamente em Uberlândia. Hoje nós temos a presidente da ANGAAD, doutora Sara Vargas. E o ANGAAD coordena esse trabalho dos grupos de apoio à adoção. Os grupos de apoio trabalham de forma independente, mas eles têm as diretrizes da ANGAAD. Tá? E a ANGAAD, quando tem coisas bastante sérias, ela toma conhecimento, toma providências. Tá? Todo o nosso respeito ao pessoal da ANGAAD. Nós temos pessoas competentíssimas cuidando para que as coisas andem cada vez melhor. Tá? Isso, inclusive, dá muita força com relação ao aperfeiçoamento das leis. Então, a força dos grupos de apoio, encabeçados pela ANGAAD, muitas fizeram com que determinadas leis fossem sendo aperfeiçoadas. São perfeitas hoje essas leis? Não. Mas é importante que toda a sociedade e as pessoas que estão engajadas na causa da adoção lutem por melhorias constantes. Okay? Só um instantinho. Pode chegar. Bom, nós dissemos para vocês que nós vamos também falar sobre o panorama atual da adoção no Brasil. Nós vamos colocar um pouquinho para vocês aqui a nossa página do Facebook. Nós temos uma página chamada Anjos da Guarda, Serviços de Apoio à Adoção. Eu convido todos vocês a conhecer a nossa página, a curtir a página. Essa página ela é alimentada várias vezes por dia. Tá? Toda vez que a gente vê alguma coisa interessante, que possa acrescentar alguma coisa para os adotantes, a gente publica. E não só coisas específicas sobre adoção, como também artigos que possam levar as pessoas a uma reflexão. Às vezes a gente também coloca alguma brincadeira, alguma coisa para sugestão de brinquedo para os pais fazerem com as crianças e tal. Tudo que tem a ver com adoção, atitudes adotivas e sugestões e reflexão, nós colocamos aqui nesta página. Inclusive textos que de tempos em tempos, a gente produz os textos e colocamos nessa página. Esse anjinho aqui, eu vou aqui publicamente mais uma vez agradecer Marcelo Carvalho, que nos escuta lá de BH, Belo Horizonte, né? Mineirinho de Caldas, Minas Gerais. Marcelo Carvalho é um profissional de uma área técnica, e ele também é escritor e desenhista. E olha, pessoal, desenhista de mão cheia. Ele fez 2 livros e ele criou os personagens dos livros e os desenhos desses personagens. Gente, é impressionante como esse cara desenha, tá? Então, esse anjinho lindo, maravilhoso, foi uma obra do Marcelo Carvalho, que gentilmente me cedeu para eu utilizar na página Anjos da Guarda. Muito obrigada, Marcelo, tá? Um abração, ok? Valeu. Bom, essa aqui é a nossa página. Através dessa página, os adotantes ou interessados em adoção também podem tirar suas dúvidas, fazer perguntas através da página, da parte de mensagens. Tá? Toda hora chega a mensagem e o mais rápido possível eu vou lendo, vou respondendo. Tá? Oferecemos esse serviço porque entendemos que é mais uma forma de dar apoio aos adotantes. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, não sabe por onde começa. Eu já estive nesse caminho. Eu também não tinha a mínima ideia como é que se começava. Então muitas pessoas escrevem: eu quero muito adotar, eu não sei o que fazer. O que eu faço primeiro? Beleza, vamos lá. Aí vamos respondendo, né, tirando as dúvidas das pessoas. Quando é uma dúvida mais específica, por exemplo, na área jurídica e tal, a gente fala: olha, não tem condições de opinar sobre isso, né? Procure um advogado, tal, ou coisas semelhantes. Mas, geralmente, as demandas recebidas através da parte de mensagens dessa página são respondidas. Acreditamos que vem de encontro aos anseios, às necessidades dos adotantes. Ok? Desce um pouquinho. Não. Bom, vou contar um pouquinho aqui para vocês das nossas andanças na adoção. Então, nós começamos... Pode parar um pouquinho aí, filho? Para um pouquinho. Isso, pode parar. Quando nós recebemos o nosso filhinho pelas vias da adoção, né,
menino lindo, maravilhoso, encantador. Nosso filho estava lá. A emoção de encontrar um filho é uma coisa indescritível. De ter seu filho nos seus braços, exercer a sua maternidade, formar a sua família, é uma alegria indescritível. E depois que ele chegou, eu passei assim um ano, naquele ano sabático, né? Só mãe, dona de casa, né? Cuidando principalmente desses vínculos afetivos do primeiro ano, que a demanda é bastante grande. E depois de um ano, pensei assim, puxa vida, né? Olha, estamos tão felizes com o nosso filhinho, já adquirimos tanta experiência através desse ano que passamos juntos, e por que não ajudar as pessoas nessa caminhada? Quanta gente que está interessada em adotar não sabe como começa, não conhece as dificuldades, não sabe como lidar com as dificuldades, então vamos apoiar essas pessoas, né? Então nós criamos a página e fomos alimentando e tal. E no meio do caminho começamos a escrever textos também e publicar na página. Até que o ano passado nós fizemos uma juntada de uma série de textos e outros mais que nós criamos e concorremos no edital PROAC 33/2018 da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. E fomos uma das pessoas contempladas. Em 158 pessoas, nós fomos um dos 7 contemplados. E recebendo esse prêmio, nós tivemos uma verba que possibilitou a edição de um livro. Esse livro está no Prelo, né? E o lançamento desse livro ocorrerá no dia 15 do mês que vem. Todos os senhores estão convidados a participar do dia do lançamento. Será no dia 15 de junho, às 11 horas, na Chácara Silvestre, aqui em São Bernardo do Campo. Esse evento vai marcar uma nova etapa da nossa caminhada. Quando você entra no mundo da adoção, a sua ideia da vida vai se ampliando cada vez mais. Não dá para ficar indiferente. Não dá para ficar sentado no conforto do seu lar. Não dá. A gente sente uma vontade imensa de adotar. Não só o filho que chegou, porque, atenção pessoal, mesmo quem tem um filho biológico precisa adotar seu filho, né? Vamos lembrar desse recadinho aí. Sávio Bittencourt, um grande escritor, uma pessoa da área jurídica do Rio de Janeiro, escreveu vários livros, alguns livros de autoajuda também e tal. O Sávio Bittencourt fala isso. Todos os dias nós precisamos adotar os nossos filhos. E não importa se eles vieram pela via biológica ou pelas vias da adoção. Os filhos nós temos que adotar sempre. Tá? Principalmente quando os filhos estão dando algum tipo de preocupação e problema, aí que a gente tem que adotar mesmo, né? De estar junto, de amar, de orientar, é isso aí. A adoção é muito mais amplo do que simplesmente passar por um processo jurídico e receber um filho através da adoção. A adoção é muito mais que isso. E quando você adota um filho, você passa também a adotar a escola do seu filho, passa a adotar as crianças que estão nos abrigos, elas também passam a ser seus filhos. A gente não fica feliz, a gente não fica tranquilo, sabendo que nós estamos felizes no nosso lar e tem aquelas crianças dentro dos abrigos que não têm um abraço de boa noite de um pai e de uma mãe. Quando elas se machucam, elas não têm uma mãe para beijar os seus dodóis. Então é impossível você ficar tranquilo, satisfeito na sua própria vida e ver tantas vidas que precisam ser acolhidas. Bom, nós temos estudos e vídeos de pessoas que falam a respeito das crianças que estão nos abrigos. E para quem não sabe, vamos esclarecer. Essas crianças que estão nos abrigos, que estão velhas aos 7, aos 8 anos, elas crescem e adolecem. E adolescentes são muito mais difíceis de serem adotados. E o que acontece com eles? Eles fazem 18 anos e são convidados a sair dos abrigos. Com 18 anos, eles não têm mais onde morar, o que comer,
recebem uma orientação a partir dos 15 anos, tá? Também pensem que é assim, né? Fez 18, tchau e tal. Eles recebem uma preparação a partir dos 15 anos, são encaminhados para cursos técnicos, empregos, estágios, tá? Tem coisas que são feitas, tá bom? Mas, fez 18 anos, tchau e bens. Então essa situação é extremamente grave. Existe uma rede de apoio que ainda é pequena, que ainda é insuficiente. Tem repúblicas jovens, né, que acolhem jovens de 18 a 21 para ficar nesse período, né, sai do abrigo, tem pelo menos um lugar para morar, mas olha só, são locais que não tem em todo lugar e também é só até os 21, né? Tem outras cidades que tem um sistema de custear uma parte do aluguel, né? Mas tudo assim, por um certo tempo e tal. E aí? Cada um de vocês tinha condições aos 18 anos de sair da casa do seu pai e da sua mãe e de se manter? Eu não tinha. Eu não tinha. Então, muitos deles se agrupam com colegas do abrigo, racham aluguel, se viram. Outros procuram as suas famílias biológicas, que já estavam desestruturadas, que os levou a serem abrigados, né? Acabam procurando e essas famílias muitas vezes estão igual ou pior. E outros jovens acabam caindo no caminho da marginalidade. Então, quando as pessoas criticam pessoas que estão por aí,